Lee Haney nasceu em Fairburn, Geórgia, mas cresceu em Spartanburg, Carolina do Sul. Como tantas lendas do fisiculturismo, Haney era fascinado por físicos musculosos desde jovem, o que o influenciou a começar a levantar pesos. Ele admirava gente como Hércules da mitologia grega, Sansão, figura bíblica, e conforme aprendia mais sobre fisiculturismo, The Black Prince, Robbie Robinson, era alguém que ele realmente admirava. Você poderia dizer que Haney teve um começo humilde, tendo acesso apenas a pesos de plástico cheios de areia, mas foi algo e o suficiente para fazê-lo começar. Ele ganhou um conjunto de pesos aos 12 anos como presente de Natal e o usou por um tempo para melhorar seu físico. Quando Haney finalmente se juntou ao YMCA local, onde teve acesso a melhores equipamentos de treinamento, seu físico foi rapidamente notado pelo treinador de fisiculturismo Danny Rogers, que ficou extremamente impressionado com seu desenvolvimento. Rogers disse a ele: "Garoto, você tem um dos físicos mais equilibrados que eu já vi. Fisiculturismo é seu ingresso. Você pode ser um dos maiores fisiculturistas do mundo se você se dedicar a isso." Este foi o início de um novo relacionamento entre eles, no qual Haney treinou com Rogers por anos e desenvolveu seu físico ainda mais. Naquela época, nenhum dos dois sabia que Lee Haney seria considerado um dos maiores de todos os tempos. Lee Haney é considerado um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. Ele está empatado com Ronnie Coleman em mais vitórias de títulos de Mr. Olympia, com 8, ambos consecutivos. Com base em seu histórico competitivo, não há dúvidas de que o fisiculturismo foi o que ele nasceu para fazer, tendo um currículo tão impressionante quanto possível. Haney competiu em seu primeiro show, o Mr. South Carolina, de 1975, com apenas 16 anos. Ele não se classificou, mas isso definitivamente despertou um desejo maior de competir. Em 1977, Haney ganhou uma bolsa de estudos de futebol para a faculdade. E embora ele certamente fosse talentoso no futebol, ele simplesmente não era tão apaixonado por isso quanto era pelo esporte do fisiculturismo. Então ele teve que fazer uma escolha e seu coração o levou pelo caminho do fisiculturismo. Definitivamente acabou sendo uma boa decisão da parte dele. Aos 19 anos, Haney venceu o Team Mr. America de 1979. Ele tirou um tempo das competições enquanto continuava a melhorar e, em 1982, venceu o Junior Nationals Heavyweight and Overall, Nationals Heavyweight and Overall e o World Amateur Championships Heavyweight. Em 1983, Haney competiu no Olympia e ficou em terceiro lugar em sua primeira aparição na prestigiosa competição. Ele venceu o Olympia no ano seguinte com apenas 25 anos de idade e permaneceu dominante no show pelos próximos 7 anos, até decidir que era hora de se aposentar aos 32 anos. Ele também venceu o Grande Prêmio da Alemanha 2, de 1987, entre suas vitórias no Olympia, embora esta tenha sido a única outra competição da qual participou durante seu período como campeão. Lee Haney é incrivelmente conhecedor sobre treinamento e sempre compartilhou suas melhores dicas e conselhos para construir um ótimo físico. Em uma entrevista de 2018, ele explicou que as rotinas de treinamento dos fisiculturistas em sua época eram muito diferentes do que são hoje. Os caras da época dele treinavam partes do corpo com muita frequência, o que ele acredita ser a chave para realmente desenvolver aquela maturidade muscular densa. Uma das coisas que vejo que está meio desequilibrada agora é que os atletas não dedicam tempo suficiente para promover o crescimento e a maturidade muscular nas diferentes partes do corpo. As panturrilhas, em particular, são uma parte do corpo que ele sente que precisa ser treinada intensamente e com frequência, já que são consideradas um grupo muscular muito resistente. Haney treinava de 6 a 7 vezes por semana e às vezes 2 vezes por dia. Ele passava 4 horas no total na academia todos os dias. Ele tinha um ditado famoso quando se tratava de treinamento: treine para estimular, não para aniquilar. Haney utilizou muitos dos exercícios comuns que ainda são usados hoje, embora eles não tivessem a mesma tecnologia que as academias modernas têm. Então, não é surpresa que seu treinamento envolvesse muitos dos princípios básicos. Ele também foi um grande defensor do uso de conjuntos de pirâmide,
que envolvem começar com um peso mais leve e, em seguida, aumentar a resistência a cada conjunto subsequente. Haney comia refeições completas e nutritivas, compostas de alimentos de qualidade. Batata doce era sua principal fonte de carboidratos, que contém muitas fibras e vitaminas. Ele se referiu à batata doce como o alimento energético perfeito. Ele também observou que a batata doce tem propriedades anabólicas muito boas, o que significa que é boa para dar suporte aos esforços de construção muscular. O espinafre também fazia parte de sua dieta, porque é muito rico em minerais essenciais para manter uma boa saúde. Quanto às frutas, ele comia abacaxi 2 vezes ao dia, pelas propriedades anti-inflamatórias que ajudam a manter as articulações. Outros alimentos em sua dieta incluíam amêndoas, nozes, e ele comia até 12 a 15 ovos por dia durante sua temporada de folga. Mas perto da competição, ele comia menos ovos inteiros. Haney sempre se concentrou em boa nutrição e nunca se permitiu ganhar mais de 20 a 30 libras durante a off-season. O fato de que ele ainda conseguia ver seu abdômen era um bom indicador de que ele estava com uma gordura corporal aceitável. Após se aposentar do fisiculturismo competitivo, Lee queria usar seu alcance para fazer a diferença. Em 1994, aos 35 anos, Lee estabeleceu um retiro sem fins lucrativos para crianças em Atlanta. Seu retiro fica em uma fazenda de 16 hectares, oferecendo passeios pela natureza, um zoológico interativo e permitindo que crianças de 12 a 15 anos aproveitem um acampamento de verão de 8 semanas. Lee Haney mora em Atlanta, Geórgia, com a esposa Shirley e tem 2 filhos. Ele tem um programa na Trinity Broadcasting Network, TBN, Totally Fit with Lee Haney, onde ele ensina condicionamento físico e espiritual. Ele frequentemente é acompanhado por convidados no programa, além de ser acompanhado por sua esposa. Haney foi introduzido no Hall da Fama do Fitness Nacional em 2011 e no Hall da Fama do Esporte Internacional em 2014. Em determinado momento, o presidente Bill Clinton o nomeou presidente do Conselho Presidencial de Aptidão Física e Esportes. Lee Haney é um ícone do fisiculturismo que continua a inspirar milhões ao redor do mundo, não apenas por suas conquistas lendárias, mas também pelo fato de ser conhecido por ser um indivíduo incrível. O que ele conseguiu alcançar ao longo de sua carreira foi mais do que ele jamais poderia esperar, e seu recorde de 8 títulos de Mr. Olympia é uma verdadeira prova do trabalho duro, dedicação e paixão que ele teve durante seus anos competitivos no esporte do fisiculturismo. Lee Haney, também conhecido como Total Lee, consolidou seu legado no fisiculturismo por meio de um recorde de 8 títulos Mr. Olympia. Ele esculpiu um dos maiores físicos da indústria e está entre os melhores modelos que o esporte já viu. Sua ascensão ao topo começou com um par de halteres de plástico cheios de areia de uma loja de departamentos. No entanto, nem sempre foi fácil para Lee. Ele assumiu o risco e deixou sua bolsa de estudos e educação na faculdade quando era adolescente. Lee nos ensinou a nunca ter medo de trabalhar em direção aos nossos sonhos. Ele pediu aos pais seu primeiro conjunto de pesos aos 12 anos e começou a treinar para esculpir seu físico. Uma coisa que podemos tirar da história de Lee é que às vezes você tem que correr riscos para ter sucesso. Ele deixou a faculdade, deixando sua bolsa de estudos e educação para trás, para perseguir sua ambição de se tornar um fisiculturista profissional. Ele superou todas as suas expectativas e se tornou um dos maiores fisiculturistas da história do esporte.